Chegou, chegou o coco maracajá. Chegou, chegou o coco maracajá. Chegou, chegou o coco maracajá. Sou gestora da Escola Estadual Professor José Olavo do Vale Macau. A nossa escola hoje ela tem 565 alunos. Ela atende as modalidades EJA. Nós temos o fundamental do 6º ao 9º ano. E nós também atendemos o projeto Conquista. Nossos alunos, eles são alunos de zona rural. A maioria são da zona rural, dos assentamentos, da Ilha de Santana, Quixaba, Barreiras, de longo dos distritos. É um alunado que tem bastante dificuldade em questão de se relacionar. Também os nossos alunos, eles são alunos que têm a família desestruturada. Digamos que sejam 20% dos nossos alunos, as famílias são desestruturadas. É tanto que é por isso que a gente vê que a questão que eles têm de se relacionar, eles são alunos, não todos, mas a maioria são alunos que têm essa dificuldade de relacionar-se com o próximo. A chegada da professora Tatiana aqui na nossa escola, ela contribuiu muito no ano de 2012 na questão cultural. Por quê? Porque na nossa região, a maioria dos professores de ensino da arte, eles eram vistos como professores para completar carga horária, não era especialistas. Então, a gente viu a grande diferença quando a chegada da professora Tatiana, ela é muito envolvida nos projetos. É tanto que quando ela vai realizar os seus projetos, que vai fazer a culminância, os professores sempre comentam que é isso aí sim que é professora de arte. A arte é isso. Por quê? Porque ela envolve todos os alunos. Os alunos, eles são todos envolvidos, eles têm a participação muito grande. É tanto que às vezes quando vai fazer ensaio nos finais de semana, eles estão dentro da escola. E eles estão dentro da escola e a gente fica questionando. Por quê? Por que esses alunos estão assim, tão envolvidos? É claro que a maior parte também depende muito dos professores. E Tatiana é uma dessas professoras que eu tiro meu chapéu para Tatiana, porque ela se envolve muito, ela se doa muito, ela faz tudo que ela faz com muito amor, certo? Então, isso também eu não sei se é porque é a questão da arte, mas isso também faz com que os alunos se envolvam, participem bastante dos eventos que são realizados na escola. O projeto Coco de Roda, que é um projeto que na nossa escola, por sinal, tenha essa dança, e a maioria dos alunos não tinha esse conhecimento da dança do Coco de Roda. Então, com esse projeto, ela fez com que os alunos pesquisassem e eles resgataram a cultura que nós temos na nossa cidade. E eles estão muito envolvidos e curiosos para saber mais sobre a dança Coco de Roda. O projeto foi feito a culminância na própria escola, no pátio da escola, onde foi convidado toda a comunidade escolar, cesta diretos, pais, as outras escolas foram convidadas, também compareceram, prestigiaram o projeto. E nossa apresentação do grupo, da dança Coco de Roda, foi assim linda, muito linda, foi maravilhosa. O desempenho dos meninos e assim, o envolvimento deles foi assim excepcional. Extraordinário que a escola
também se surpreendeu com um tão grande envolvimento que eles tiveram, assim, de participar mesmo. Até porque não é muito da realidade escolar, da vivência deles. Mas eles foram, assim, excelentes. E a professora Tatiana está de parabéns por esse projeto desenvolvido. A escola agradece, exalta esse projeto por um motivo bem simples. Esse projeto conseguiu que os alunos, nossos alunos, que são de famílias desestruturadas, têm muita dificuldade em permanecer na escola, têm dificuldade de convivência, de comportamento, eles são, assim, tem uns extremamente trabalhosos, a escola tenta fazer com que eles fiquem na escola, mas é difícil. Só que esse projeto veio justamente para trazer esses alunos, colocá-los aqui. Eles participaram muito, fizeram com que melhorasse até o comportamento, a convivência de uns com os outros, compartilhar, trabalhar junto, trabalhar em grupo, que eles têm muita dificuldade. Talvez porque justamente eles não tenham esse hábito de trabalhar unido. Se todos os pais participassem da convivência dos filhos no colégio, tanto ajudaria os professores, como ajudaria a escola. Se pelo menos 10% dos pais fossem amigos da escola, ajudava muito, participando, dando ideias, frequentando, conversando com os professores para saber o desenvolvimento do seu filho. Não jogar o filho na escola e nem não assistir uma reunião. Isso eu acho que é uma imprudência, é uma imprudência dos pais. Os procedimentos utilizados, como as conversações, as análises de vídeo, as entrevistas e as pesquisas, foram os pontos culminantes para que o projeto tivesse seus acertos e suas construções. Nesse intervir, a professora, juntamente com toda a equipe, fez modificações, acrescentou, retirou e possibilitou que fossem usadas tecnologias diferenciadas para valorizar e instigar o aluno na construção desses saberes artísticos. E por que dançar o coco de roda na praia de Camapu? Porque essa modalidade, coco de roda, ela se deu nos terreiros, nos litorais, e por isso a necessidade de levá-los também às areias da praia de Camapu, para que cada um sentisse na pele o que é dançar um pouco de roda, na sua verdadeira expressão. Assim, os alunos foram os verdadeiros brincantes, resgatando de um jeito sutil, amigável, o jeito próprio de dançar, de fazer o corpo nas suas manifestações das mais primitivas às mais atuais. Eu vim da cratera norte para defender nossos resquícios culturais, para defender nossos resquícios culturais, defender nosso quintal feito lingueta de fogo sobre lavas, num estranho labirinto para manter nossos resquícios culturais. Na língua do cantador, sanfona branca baião, na boca do meu amor, boi e barbatão. Nos passes desse folclore, bumba meu boi já tá lá, bumba meu boi já tá lá. São coisas que ainda restam por conta do milharal, de heresia, rapadura com farinha, carne seca, plantada no meu quintal, plantada no meu quintal. Me dá vida que me mata, me dá vida que dá arte. Sai da cratera norte por todos os bichos políticos e sociais, para defender nossos resquícios culturais.
Eu sou Tatiane Cunha de Souza, conhecida como Tatiane Tenório. Sou formada em licenciatura em teatro pela UFRN no ano de 2012. E no ano de 2013, eu entro na Escola Estadual Professor José Olavo do Vale, em Macau, para assumir a função de professora de artes. Desde o ano de 2013 até a atualidade, eu venho desenvolvendo vários trabalhos. E neste ano de 2014, surgiu a necessidade de trabalhar com as danças populares brasileiras. Eu, desde antes, na UFRN, já tive contato com as danças populares em disciplinas e grupos de extensão, como o Encantos da Vila e o Arquétipos, grupo de teatro, em que eu tive a possibilidade e a oportunidade de estudar na teoria essas danças, de vivenciar na prática, em disciplinas práticas, e num contato com os mestres das danças populares, na Vila de Ponta Negra e em outras localidades do Rio Grande do Norte. Quando eu chego em Macau, e vivenciando mais de perto neste ano de 2014, eu percebo a cultura da cidade que gira em torno de um evento único, que é o Carnaval. O Carnaval em Macau é esperado e contado dia após dia para que chegue esse evento. Só que nessa realidade, nesse momento de festividade na cidade, o espaço para essas danças que existem, que resistem na cidade, não é valorizado. Não existe um espaço de valorização para essas danças e elas ficam meio que de lado. Então foi percebendo essa realidade, percebendo que a cultura da cidade gira em torno desse evento, que esse evento valoriza muito as bandas que vêm de fora, valorizam a cultura externa e deixa de olhar para o seu entorno, de olhar para a sua cultura, de olhar para a sua realidade, que eu trouxe para a turma do 7º ano, que é a turma que eu estou trabalhando, o tema de trabalhar com o coco de roda. Por que o coco de roda e não o frevo, por exemplo, que é uma dança característica do carnaval? Porque o coco de roda é uma cultura do Rio Grande do Norte, é uma dança do Rio Grande do Norte que surge na região litorânea. E coincidentemente, eu não o escolhi à toa. Eu escolhi o coco de roda por já existir um grupo de coco de roda na cidade de Macau. Assim como a minha prática em Natal e nas outras localidades, conhecendo o grupo de coco de roda do mestre Severino, o coco de zambê do mestre Geraldo. Então eu aliei o meu conhecimento acadêmico com o conhecimento que eu estava adquirindo e estou adquirindo ainda sobre o grupo Coco de Roda de Macau. Então é esse trabalho que eu desenvolvo no 7º ano, que se chama Coco de Roda, batendo o pé, contando o passo da história, é um trabalho que parte dessa necessidade de resgate e valorização da cultura local, para que os nossos jovens consigam compreender e entender que eles têm cultura, que eles têm história, que eles vivem essa história. Eles passam a entender e viver essa história. Então, o trabalho Coco de Roda, ele nasce de um tripé. A questão da contextualização, da apreciação e da produção em arte. Eu tiro esse trabalho da proposta triangular de uma pesquisadora chamada Ana May Barbosa, que desenvolve essa pesquisa e desenvolve essa proposta de trabalho em arte, que é contextualizar, ou seja, historicizar o conteúdo. Eu parti dessa historização com o quê? Com textos, com trabalhos feitos no quadro, que eles iam transpor para o caderno, rodas de conversas, rodas de debate sobre o próprio assunto. Depois da contextualização, eu venho para a apreciação. O que é a apreciação em sala de aula em arte? No meu caso, a gente apreciou vídeos e começou a entender e perceber as diferenças dos tipos de corpo que a gente estava estudando. Além dos vídeos, imagens, músicas. E a gente foi começando a entender juntos que dança era essa, que trabalho de dança é esse. Qual é a característica do coco de zambê que tem no coco de roda do mestre Severino, mas qual é a diferença? E qual é a característica do coco de roda de Macau? Quais são as características peculiares de cada dança? E a gente foi possível perceber e entender essas características a partir principalmente da apreciação dos vídeos. Os alunos eles não tiveram a oportunidade de ver de perto esses grupos se apresentando. Então a alternativa que eu tive foi o quê?
trabalhar os vídeos, trabalhar as imagens, trabalhar as músicas. Depois da apreciação, vem a parte da produção. E estudando durante a academia, a gente percebe que a parte da produção em arte é a parte que o aluno tem um contato com a arte de fato, porque ele se torna artista. E é no momento de se tornar artista, de fazer a arte, é que ele completa o seu processo educativo e seu processo de entendimento sobre aquele tipo de arte estudada, no nosso caso, a dança. Então, no momento do ato artístico, eu trabalhei com eles primeiro em aulas práticas, exercícios de expressão corporal, e depois a gente foi elencando os passos que a gente ia desenvolver. A gente também utilizou músicas, pesquisou algumas músicas do ritmo do coco, porque o coco não é apenas uma dança, mas sim uma dança em um ritmo. E costuma-se dizer que nem todo coco é dançado, mas todo coco é cantado e tocado. Porque o coco primeiro é um ritmo musical para ser uma dança. E a dança do coco ela é acompanhada da dança, do ritmo da música e da coreografia, por completo. Que os passos também são parte dessa percussão, os passos também são parte da composição musical, porque as palmas e a batida do pé também faz parte para construir o ritmo da música. As músicas têm essa característica de ter um compasso simples e popular, da questão da rima também. Então a gente foi observando tudo isso para poder construir o nosso próprio coco, para construir o coco de roda da turma do 7º ano da escola. Então a gente definiu os passos em grupo, depois das aulas de expressão corporal, depois das aulas de envolvimento coletivo, a gente construiu os passos, a gente definiu qual a música que a gente ia trabalhar, principalmente com indicações de alunos que já conheciam cantores que cantavam coco. Ultimamente teve uma inauguração de uma escola em Macau e a cantora Cristal teve a oportunidade de tocar lá. E eles tiveram contato direto com o ritmo do coco e alguns alunos participaram desse evento. Então, quando eu levei a referência para eles já conheciam algumas músicas, mas a música que a gente escolheu não foi essa, foi outra música que a gente teve várias oportunidades de ouvir músicas e escolheu uma música específica para dançar o nosso coco. Então, a gente montou a nossa coreografia do coco de roda de Macau. E tivemos várias apresentações. Uma delas, uma apresentação na escola, que a gente teve a oportunidade de chamar outras escolas, os pais, a comunidade escolar e a comunidade da cidade. Foi bastante produtivo. E um trabalho que a gente fez para a Cesta de Rede, que é a Regional de Educação de Macau, para gestores e supervisores das escolas da região, no Porto de Ama, no Teatro de Macau. Esse trabalho de produção artística, ele não é feito pensando num resultado espetacular, pensando num resultado de uma dança perfeita, de uma dança bem coreografada, até porque eu não sou coreógrafa, eu sou professora de artes com formação em teatro, então essa minha vivência é uma vivência de aprender na prática e de aprender fazendo. A minha preocupação enquanto professora e educadora não era construir uma coreografia perfeita, até porque eu não sou coreógrafa, como eu falei. A minha preocupação era construir esse percurso e esse entendimento do aluno, de ele se perceber enquanto artista e se perceber enquanto produtor de arte. Então, o momento do processo criativo foi muito mais valorizado e muito maior do que o momento da produção que eu digo da apresentação espetacular. A apresentação da dança, ela passa como um momento que precisa acontecer para a gente mostrar o nosso resultado do processo. Mas o processo criativo é bem maior e bem mais educativo no sentido de quê? De levantar discussões, de fazer com que o aluno tome decisões, de fazer com que o aluno perceba que passos são esses, os nomes dos passos, perceba o seu corpo, porque a dança popular é uma dança escrita no corpo. São saberes do nosso corpo, que o nosso corpo que dança. Então, são saberes escritos pelo corpo, dançado por esse corpo e modificado por esse próprio corpo. Porque cada pessoa que dança, por mais que seja o tropé, que é a batida do pé, cada um vai fazer o seu tropé da sua maneira, da sua forma. Vai estar certo, vai estar errado? Não. Porque a dança popular é uma dança de brincantes, né? É uma dança que ela surge em terreiros,
ela surge nas praças, nas ruas, principalmente o coco surge em região litorânea, por isso o nome coco, por causa da configuração circular da dança, que é uma dança circular, e por causa que era dançada em lugares que tinham coqueiros. Essa dança é uma dança livre, não é uma dança que é estudada como o balé clássico, não é. É uma dança que as pessoas vão aprendendo fazendo. E é esse percurso, é esse processo criativo de aprender executando, de aprender dançando, de aprender realizando, que foi muito mais valorizado nesse momento do aluno se tornar artista, né? Fazer a arte, ser produtor em arte. E esse momento da produção é o momento em que o aluno percebe e compreende por que a apreciação. Por que é importante eu assistir arte? Por que é importante eu ver a dança? E por que é importante eu entender a história dessa dança? Para eu poder fazer e para eu poder realizar a dança de forma mais consistente, de forma mais consciente e de forma mais real para o meu corpo e para o meu entendimento total. Então, depois desse processo de produção, eu percebi que a gente precisava entrar mais na questão do corpo de roda de Macau. Por quê? Porque parecia que eu falava de uma dança popular, mas que eles nunca tinham visto, que a maioria não conhecia. Tinha uma aluna que chegava e dizia: ah, professora, a dança que a gente dançou não é com os sapatos, não é com os tamancos, mas meu pai disse que o corpo de Macau é dançado com tamanco. Então foi a partir dessa indagação de uma aluna e dessa percepção de que eu estava falando de algo que era próximo, de algo que é popular, de algo que é do povo, mas que eles não veem. Porque no carnaval e porque nas festas que existem, eles veem o quê? A cultura externa, o que é de fora. Então eu senti a necessidade de ir a campo e de pesquisar esse grupo de corpo de roda de Macau. Foi quando eu tive contato com professores que já estavam nessa pesquisa e eu fui até o seu Carnaúba e a dona Ilza, que são dois mestres do grupo Corpo de Roda. O grupo existiu até meados de 2007, mais ou menos, e por causa que um senhor, que era o condutor do grupo, saiu de Macau e foi morar em Natal, o grupo se desfez. É um grupo que as pessoas ainda existem, mas elas se encontram esporadicamente para dançar. E são pessoas que participam do clube de idosos. Então eu fui até a casa desses senhores, conversei com eles, fiz uma pesquisa de campo, depois levei para os alunos esse resultado. Levei uma aluna que estava bastante interessada em trabalhar, Gisele. Então Gisele foi comigo, conheceu, e a gente fez uma aula dialogada em que eu falava as coisas que eu tinha aprendido, que ela falava o que ela tinha aprendido para os alunos, e os alunos foram começando a ficar curiosos e começar a entender realmente que dança é essa. Ah, tem uma aluna que disse: ah, Dona Ilza mora na minha rua. Então eles foram começando a se identificar com a história e a gente foi começando a construir esse entendimento sobre a dança do corpo de roda de Macau. Aí a gente começa a assistir novamente, fazer todo o percurso novamente, da contextualização da história da dança de Macau, da apreciação dos vídeos, da pesquisa de campo que eu fiz com os mestres, de ouvir as músicas que são tocadas e cantadas no grupo de corpo de roda de Macau e de produzir uma dança. Mas aí a gente foi produzir outra dança? Não. Eu intitulei esse momento como mergulho e aprofundamento do corpo. A gente foi juntos para a praia da cidade dançar livremente a dança do corpo. Então nesse dia a gente foi brincar de dançar o corpo na praia de Camapum, que é a praia de Macau. Depois desse momento, que foi um momento bastante livre e bastante revelador de sensações e revelador de experiências para os alunos, porque foi diante de todo esse percurso, diante de toda essa trajetória que a gente teve durante o trabalho, eles puderam expressar corporalmente o que eles tinham aprendido e o que eles tinham tomado para si, se apropriado daquele movimento, daquela história e daquela vida de dançar o corpo. Então a gente dançou o corpo na praia de Camapum e o próximo passo foi fazer um encontro com os mestres. Eu levei Dona Ilza e seu Carnaúba para a escola e a gente fez esse encontro com os mestres, em que primeiro a gente teve uma roda de conversas sobre a história do corpo de Macau, em que eles falavam, os alunos perguntavam e a gente ia trocando essa construção de saberes. Os alunos falavam do que eles tinham aprendido sobre os outros tipos de corpo
e seu carnaúba mostrava como era o coco de roda de Macau, a diferença, a questão também das músicas que se encontram. Tem uma música que parece muito com a música do mestre do coco do seu Severino, e assim por diante. E eles puderam dançar, acompanhar os passos de Dona Ilza, que é bastante forte, bastante brabo, como se diz no livro de Getúlio Moura, que é um coco brabo, porque é um coco mais rápido, tanto as batidas das palmas, quanto as batidas dos pés, que eram dançados com os tamancos. Eles tiveram a oportunidade de ter o contato com os tamancos, de ver como é diferente esse coco de roda de Macau e perceber que, se as palmas, os pés e as músicas estiverem desencontradas, o coco não acontece. Então é uma dança principalmente que envolve muito ritmo e equilíbrio corporal. E essa necessidade do ritmo e do equilíbrio corporal fez com que eu, como professora de artes, também sentisse a necessidade de aprender a tocar um instrumento. Eu estou tentando pegar o ritmo no pandeiro e eles começaram a perceber que podiam pegar o ritmo no tambor no dia do encontro com os mestres, com o seu carnaúba. Então alguns alunos se interessaram por pegar esse ritmo, outros se interessaram por pegar a batida dos pés com Dona Ilza, outros se interessaram por pegar a palma, e a gente teve esse momento de troca bastante satisfatório e bastante reveladora nessa questão desse entendimento de que coco é esse, dessa história, desse resgate da nossa cultura. Então, esse trabalho ele parte geralmente dessa necessidade de resgate e valorização da cultura local. Por que resgate e valorização da cultura local? Para que o aluno perceba que ele é parte dessa cultura e que ele é construidor dessa história, que ele é construidor dessa cultura. Se ele é construidor dessa cultura, ele tem história para contar e ele tem história para estudar e para perceber. Então, ele vive numa realidade que, se ele for agente transformador dessa realidade, ele vai poder ser agente colaborador de uma nova cultura ou de um novo pensamento cultural na própria cidade dele. Tanto que a gente percebeu que depois desse momento do encontro com os mestres, eles tiveram uma apropriação maior daquele conteúdo estudado e uma apropriação maior dessa dança e dessa história, que agora é cultura, que agora é realidade para eles, porque eles estão vivendo. Então, nesse trabalho, a gente percebe a importância da transmissão oral, que a transmissão oral ela pode se tornar também um conhecimento científico, ela pode se tornar um conhecimento epistemológico, se a gente tiver o contato e se a gente tiver a percepção para ela, que não é apenas nos livros didáticos e na sala de aula que a gente aprende o tempo todo e a gente constrói conhecimento o tempo inteiro. Tanto que vale ressaltar que na minha escola a gente não tem um livro ainda, acredito que no estado do Rio Grande do Norte inteiro, os professores de artes não têm acesso ao livro didático. Então, lá no Ensino Fundamental 2, como eu trabalho realizando coletando os materiais que eu já tive enquanto aluna, fazendo essa seleção desses materiais e produzindo um trabalho, uma apostila, um material de escrita, para que eles tenham acesso a esse conteúdo, sempre partindo da contextualização, da apreciação e da produção em arte. Esse todo o trabalho, ele teve um processo de avaliação contínuo, em que eu procurei não definir valores de notas que fossem díspares. Cada trabalho teve sua importância. Por que cada trabalho teve sua importância? Porque uma etapa é importante para a outra. Uma etapa é importante para a construção da outra. Então, quem realizou, quem participou de todo o percurso, conseguiu entender e perceber a dependência de uma etapa para a outra. Então, se existe a dependência da contextualização para a apreciação, da apreciação para a produção e assim por diante, é necessário que essa avaliação ela seja contínua de fato e que não exista uma definição de valor maior para a produção, porque você está tendo um ato artístico e menor para a contextualização. Não. Essa avaliação ela é contínua e igual. Existe também esse entendimento do aluno de que ele deve participar de todo o processo,
para entender toda a jornada do trabalho, para entender todo o percurso e para perceber a sua mudança de pensamento, a sua mudança de atitude e o seu entendimento sobre o objeto artístico trabalhado, no caso a dança, para poder perceber essa mudança nesse corpo, nessa vida de que está aprendendo esse conteúdo. Essa turma do 7º ano, falando bem geral sobre a turma, é uma turma que tem 30 alunos, e uma turma que já foi minha turma no ano passado, no 6º ano, 2013, e esse ano está cursando o 7º ano, a maioria, no ano de 2014. Então eles já me conheciam e já conheciam a minha prática de trabalho, e sempre esperam pelas aulas práticas, que são as aulas de produção. Eles, por serem uma turma bastante numerosa, o espaço de sala de aula ser reduzido, porque quando eu trabalho com aula prática eu preciso afastar as cadeiras, preciso limpar a sala, existe toda uma preparação e uma ritualização dessa aula. Eles esperavam sempre por esse momento de prática, de mexer com o corpo, porque é uma turma agitada, é uma turma que cada aluno tem a sua peculiaridade, cada aluno tem o seu comportamento, o seu pensamento, a sua ideia, e eles estão numa fase de que eles têm a verdade dentro deles e é o que eles pensam e pronto. Então, quando eu falei que a gente ia trabalhar esse trabalho da aula prática, foi quando teve um start para eles. Porque essa agitação dessa turma do 7º ano foi usada para quê? Para trabalhar com a expressão corporal, para trabalhar com a utilização de movimentos corporais e para trabalhar também com a questão do equilíbrio, da força. Então, eu, nesse momento da expressão corporal, nesse momento da aula prática, eu consegui fazer com que essa agitação da turma se transformasse num trabalho de expressão. E logo depois, eles começaram a perceber que eles precisavam dosar as energias. Porque se eles continuassem nessa agitação e nessa euforia, eles não iriam conseguir dançar. Eles não iriam conseguir realizar a movimentação que a gente mesmo tinha proposto durante a seleção dos passos, durante a seleção do trabalho que a gente ia fazer com a dança. Então, esse trabalho foi um trabalho revelador, porque eles conseguiram perceber que eles poderiam utilizar o trabalho de energia deles, da agitação, em momentos exatos, e não a toda hora, e não a qualquer momento. Então, esse trabalho ele foi revelador nesse sentido, e ele foi revelador ainda mais dessa necessidade do aluno perceber-se enquanto possuidor e construidor de uma cultura. Que ele vive num lugar, e que ele é parte desse lugar, e que ele é parte que pode transformar esse lugar e contar a história desse lugar. Então, esse trabalho ele é revelador nesse sentido, de que o aluno ele passa a ter a apropriação daquele conteúdo que ele aprendeu, que logo mais ele pode ensinar para um primo, que logo mais ele pode chegar em casa e contar para o pai, que ele pode contar para outro colega que estuda em outra escola, que ele está aprendendo a dança da cidade, que ele conheceu a dança da cidade, que hoje ele sabe a história da dança dessa cidade, que é a dança do corpo de roda. Porque o coco é redondo e as pessoas ficam em volta de círculo, dançando, porque alguns cocos eram feitos com, eles dançavam, batendo as quedas do coco, e por causa que o som vem da batida do pé e da mão. O coco de zambê é por causa que é feito com o instrumento de zambê, e é feito só por homens. E o coco do mestre Severino é feito por mulheres. E o coco de Macau é batido com a palma da mão e dos pés muito rápido. A mulher, o homem dançando, aí chama o outro. Obrigada.
Trabalhar, chega de outro, já tem o benzinho e o detalhe aqui do lado. Pizza morena no carro, você toma dos outros, mas o meu você toma. Se tomar, amanhã eu vou buscar. Pizza moreninha no carro, olha pizza morena no carro. Você toma dos outros, mas o meu você não toma. Se tomar, amanhã eu vou buscar. Olha meu povo, Pizza moreninha no caroço do João. Vim de lá de Camapum, do mar e dentro, cheguei agora. Eu venho do mar de dentro, eu venho do mar de fora. Eu venho do mar de dentro, eu venho do mar de fora. Já parti de Salinópolis, do mar de dentro, cheguei agora. Eu venho do mar de dentro, eu venho do mar de fora. Eu venho do mar de dentro, eu venho do mar de fora. Quando eu pensava que era 4, e lá no mar tem areia, tem areia no mar, que areia boa, pra gente peneirar. E lá no mar tem areia, tem areia no mar, que areia boa, pra gente peneirar. Quando eu pensava que era 1, quando eu pensava que era 2, quando eu pensava que era 3, quando eu pensava que era 4, quando eu pensava que era 1, quando eu pensava que era 2, quando eu pensava que era 3, quando eu pensava que era 4, e lá no mar tem areia, tem areia no mar, que areia boa, pra gente peneirar.
Olha lá o dele, é grande.